Agora, você falando sobre essa questão da dependência, você acredita que a estratégia desse contra-ataque, vamos dizer assim, da Rússia em relação ao gás, enfim, é uma estratégia positiva, é uma estratégia que vale a pena pagar para ver se a União Europeia vai realmente ficar aos pés da Rússia? Olha, eu particularmente acho que a gente está pagando um preço alto nesse conflito, né? Vamos assim analisar a situação. O Putin, ele não vai desistir. De início, ele achou que ele ia ganhar muito fácil, porque como foi a questão da Crimeia, que foi anexada muito rapidamente, né? Há 7, 8 anos atrás. Mas o Putin não vai, mesmo que ele tenha mudado a estratégia, ele está com foco no leste, ele está com foco na região de Donbás, especificamente, Mariupol, né, toda aquela região ali que vai fazer a conexão com a Crimeia, que já foi anexada. E então, assim, o Putin, ele não é um estadista que vai desistir. Os governantes europeus sabem disso, o presidente americano sabe disso, né? Ele está no poder há mais de 20 anos e ele tem um perfil de quem não vai resistir. No fim de quem vai resistir e não vai desistir. Desde o fim da Guerra Fria, lá na década de 90, a Rússia realmente saiu um pouco enfraquecida e o que nós vimos ao longo dessas 2 décadas foi uma não anexação, não é esse termo, mas assim, uma aproximação muito forte do Ocidente em relação aos países que faziam parte da antiga União Soviética. Então a gente viu aí a expansão da União Europeia para o leste, né? Tanto que ela já está na Letônia, na Estônia, né? Na Lituânia já está, né? A Ucrânia não faz parte, é uma das demandas entrar na União Europeia. A Finlândia, a Suécia, né? Então, ou seja, a gente viu uma expansão muito grande da União Europeia em relação ao leste, né? Praticamente fazendo fronteira com a Rússia. Nós vimos também, e eu acho isso mais agravante, a OTAN expandindo, né? Fazendo uma expansão de países e envolvendo, né, tornando membros países que eram antigos membros, né, faziam parte da antiga União Soviética. Então, praticamente, né, se colocou na fronteira com a Rússia em vários países. Agora a Finlândia quer entrar, o que é um agravante muito forte, colocou uma aliança militar nas portas da Rússia. E então, digamos assim, foram muitas provocações ao longo de 2, 3 décadas aí, né? E a gente está vendo uma resposta da Rússia agora. E eles não vão voltar atrás. Então, eles vão lutar pela independência da região do Donbás, eles vão pelo porto de Mariupol, pela cidade de Mariupol, né? A Crimeia, eles já consideram deles, né? Então, é uma coisa que não vai parar. O Putin não vai desistir. Né? Não vai desistir, até porque ele já é um senhor, né? Então, ou seja, ele já não tem muito, digamos assim, ele já está na reta final de vida e a questão é que legado ele vai deixar para a Rússia. Então, a gente tem todos os elementos de uma guerra de longo prazo aí. E ele não vai ceder. Então, ficar aplicando essas sanções econômicas não vai surtir resultado, porque a gente está lidando com a Rússia. Se fosse um outro país, né, daí teria que ser feita uma outra análise. Então, eu acho isso bastante pesado. Os Estados Unidos não sofrem com isso. Quem está sofrendo com isso diretamente são os europeus, né, dependentes do petróleo e gás russo. O gás russo, como depende de uma infraestrutura, é muito difícil a substituição. O petróleo teria que ter uma autorização da OPEP e para que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes bombeassem mais petróleo para suprir a demanda, o que é um risco, porque nós teríamos exigências dos sauditas em relação à questão de grupos terroristas e tudo mais, então não é tão simples fazer essa negociação, né? E então
realmente, essas sanções econômicas, eles mexeram num lugar que a Rússia não mexeria. Eles poderiam, né, claro, eles não querem entrar numa guerra direta com a Rússia, porque entrar numa guerra direta, isso implicaria numa terceira guerra mundial. Foram pelas sanções econômicas, o que é muito comum atualmente em conflito internacional, né, aplicação de sanções econômicas, mas se chegou num nível de sanção econômica que acabou ficando pesado para o Ocidente. A gente vai chegar num impasse e que vai, ou vamos negociar com os árabes para compensar em petróleo, mas a negociação não vai ser boa, né? Não vai ser boa porque a Arábia Saudita vai fazer diversas exigências, vai querer intervir diretamente no Iêmen, por exemplo. Então, a gente vai perder de alguma forma.